Isaías, capítulo 43, versículo 1 e versículo 2. Agradeço a Deus por esta oportunidade de poder estar na casa dele, cultuando e oferecendo louvores e adoração a ele. Agradeço por estar com os irmãos aqui nessa noite, ao pastor André, por estar cedendo essa tribuna para que eu possa verbalizar a palavra de Deus, e o meu amigo Rui Peterson, é isso? Amém. Muito obrigado pelo convite, que Deus vos abençoe. A palavra do Senhor, ela diz assim: porém, agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem chama acenderá sobre ti. Quem pode glorificar por esta palavra? Pode se assentar, meus irmãos. É sempre bom poder falar da palavra de Deus, é sempre bom pregar o Evangelho por onde eu tenho passado, anunciando a palavra. Eu sempre falo que pregar é uma dádiva. Outrora, alguém olhava para nós e não daria nada, ou não deram nada. Só que o Senhor olhou para cada um de nós e viu potencial. Ele investiu em cada um de nós. Então, pregar a palavra, adorar a Ele, é uma dádiva. Você é privilegiado, você é privilegiada por estar aqui nessa noite. Jesus colocou uma palavra em meu coração esta tarde, e eu fiz algumas anotações e quero compartilhar com vocês. E esta palavra, este acontecimento no capítulo 43 do livro de Isaías, é muito interessante, mas quando a gente começa a analisar o contexto geral do livro de Isaías, a gente vê que ele é uma representação da Bíblia. Ora, a Bíblia possui 66 livros, e o livro de Isaías, ele possui 66 capítulos. O livro de Isaías é um microcosmo da Bíblia. A gente vê que a Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas partes: Velho Testamento e Novo Testamento. E, semelhantemente, o livro de Isaías também ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, fala sobre a história do povo israelita, semelhantemente como o Velho Testamento. E do capítulo 40 até o capítulo 66, fala de uma promessa. Que promessa é essa? Que outrora o profeta Isaías escreveu no capítulo 9, dizendo que um filho nasceu, um menino nos foi dado, e ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Príncipe da Paz. Esta é a promessa que o Novo Testamento, ou a segunda parte do capítulo de Isaías, do livro de Isaías, ela fala desta promessa. Aleluias! E o interessante é que quando a gente começa a analisar a história de Isaías, só o nome dele já é algo para nos deixar alegre, porque significa o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva. Mas Isaías, como todo missionário, nem sempre a vida dele foi fácil, nem sempre a vida dele foi um mar de rosas, digamos assim, pastor. Isaías, durante o seu ministério, ele enfrentou algumas coisas, algumas dificuldades. Ele enfrentou algumas crises. A primeira crise está ali localizada no capítulo 7, chamada de a crise efraimita, aleluias. Reazim, rei da Síria, e Peca, rei de Efraim, montaram uma coalizão e queriam que Judá participasse dessa coalizão. Só que Isaías
aconselha a Judá a não participar desta coalizão. Primeiro a consultar a Deus, e se Deus desse o direcionamento, ela participaria. A segunda crise está no capítulo 20, conhecida como a rebelião de Asdod. Com a ajuda dos egípcios, o grande governante da cidade filisteia de Asdod reuniu novamente algumas nações e queriam que Judá fizesse parte desta rebelião. Só que Isaías, ele diz: olha, Judá, não participa desta rebelião não. Primeiro consulta a Deus, pergunta se é da vontade dele, e se ele permitir, tu vai e se ajunta. A terceira crise, conhecida como a crise de Senaqueribe, está localizada no capítulo 36 e no capítulo 37. Quem nunca ouviu falar de Senaqueribe? A história diz que Senaqueribe já tinha cercado a cidade, e de repente o rei manda dizer a Isaías, dizendo: olha, Isaías, Senaqueribe já rodeou toda a cidade, está ameaçando invadir. A Isaías, de onde está, manda uma profecia essa que o Senhor cumpre, e o texto diz que em uma noite o Senhor matou mais de 185 mil assírios, e Senaqueribe voltou para Nínive. Aleluias. Mas o interessante é que em todas estas crises, Isaías, ele não apoia a rebelião. Sabe por quê? Porque quem é profeta de verdade, ele não apoia a coalizão, ele não apoia a rebelião, não. Ele senta, ele ora ao Senhor, e quando o Senhor dá o direcionamento, ele profetiza e Deus decreta a vitória. Aleluias. O que mais nós estamos vendo no cenário cristão são profetas, entre aspas, se ajuntando a rebeliões, apoiando rebeliões. Só que Isaías nos dá um exemplo de ser um verdadeiro profeta. Aleluia. Primeiro a gente ora, busca direcionamento e profetiza na direção de Deus. Glória! Isaías, ele tinha uma esposa, ele relata isso no capítulo 8 do seu livro. E o interessante é que ele chama a sua esposa, ou ele descreve ela não pelo seu nome, aleluias. Olha a importância da mulher na obra missionária. Ele diz que, ou ele se refere a ela como a profetisa, aleluias. Alguns vão dizer que ela profetizava também, aleluias. E outros vão dizer que ela recebia este nome por causa do ministério do seu esposo. Eu aprendo algo aqui nesta noite, pastor. A gente tem que saber escolher quem vai fazer parte da nossa vida, ou quem vai carregar o nosso sobrenome. Isso não serve só para os homens, não. Isso também serve para as mulheres. A importância de fazer uma boa escolha, aleluias. E o interessante é que vai dizer que é a profetisa. Imagino eu, alguém chegando na casa de Isaías e perguntando: o profeta está aí? Aí ela diz: não, ele não está não, mas eu estou, pode falar que eu resolvo o problema, aleluias. Isaías, ele teve 2 filhos, e o interessante é que o nome dos seus filhos tinha um papel fundamental no seu ministério. Eles serviam como sermões ambulantes. Aonde eles passavam, alguém olhava para eles e lembravam de alguma profecia que saiu da boca de Isaías, aleluias. Só que o interessante é que o ministério de Isaías começa mesmo no capítulo 6, aleluias. O texto vai dizer que o profeta Isaías diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o séquito do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam e cantavam a todo instante um para o outro, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Quando eu olho para este acontecimento, eu vejo 2 coisas lindas.
Isaías diz que o séquito do Senhor enchia todo o templo. Séquito quer dizer manto. Então naquele tempo, pastor, os reis, toda vez que eles ganhavam uma guerra ou uma batalha, era acrescentado um pedaço de pano no séquito ou no manto do rei. E o texto diz que o séquito, o manto do Senhor já enchia todo o templo. Então quer dizer que o nosso Deus já ganhou tanta batalha, que o séquito do seu manto enchia todo o templo. Oh, aleluias! Eu consigo ver o séquito do Senhor sobre esta igreja. Oh, aleluias! E quem puder tocar neste séquito nesta noite, toca, porque no séquito do Senhor tem glória, tem poder, tem revestimento. Aleluia! No manto do Senhor tem poder, aleluias. No capítulo 5 de Marcos, o texto vai dizer que Jesus está indo até a casa de Jairo, e de repente uma mulher que há 12 anos era cometida de uma enfermidade, se aproxima de Jesus e toca na orla do séquito de Jesus, e instantaneamente é curada. Oh, aleluias! Certo dia, Moisés olha para Deus e diz: Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí Deus vai dizer: se põe na fenda da rocha. O interessante é que Deus passa de costa e o séquito fica nas costas. Só que o interessante é que quando Moisés vê aquela cena, o rosto de Moisés começa a resplandecer de glória, porque no manto do Senhor tem glória. Então, se você nessa noite quer ser tocado pela glória, ou quer sentir a glória, toca no manto do Senhor. Outra coisa que eu vejo, aleluias, é que o texto diz que os serafins a todo instante cantam: santo, santo é o Senhor, aleluias. Então quer dizer, pastor, que no céu tem adoração boa. Tem 24 anciões que a todo tempo diz a Ele a honra, a Ele a glória, aleluias. Tem os serafins que cantam santo, santo. Só que o interessante é que no Velho Testamento o altar de incenso fica no lugar santo. Só que no Novo Testamento o altar de incenso fica no Santo dos Santos, ou seja, diante do altar, aleluia, diante de Deus. E interessante é, meus irmãos, que o que mantém o altar de incenso aceso não tem no céu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o anjo passa na terra recolhendo a adoração e a oração dos santos com uma taça, e ele pega e deposita no altar de incenso, aleluias. O interessante é que o céu não precisa de adoração, porque tem adoração boa. Só o que mantém o altar de incenso aceso não tem no céu. A matéria-prima só tem aqui na terra, aleluias. Eu vou melhorar isso daqui para alguém dar um glória a Deus, aleluias. No céu tem adoração boa, mas a matéria-prima que mantém o altar de incenso aceso só tem na terra, só tem na terra. Então, se nessa noite você trouxe matéria-prima em forma de adoração para entregar a Deus, entrega a Ele nessa noite, porque Ele quer receber. Oh, aleluia! Oh, glória! É por isso, aleluias, que João escreve no capítulo 4. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É por isso que João escreve no capítulo 4 que não é o lugar, e sim é a verdadeira adoração. E ele diz que o Pai está à procura dos que adoram em espírito e em verdade, aleluia. Então, se tem alguém aqui com o coração contrito, querendo oferecer o melhor, entrega a Ele nessa noite.
Oh, aleluias. A matéria-prima só tem na terra, aleluias. A matéria-prima que mantém o altar de incenso aceso só tem aqui na terra. Oh, aleluias. É por isso que quando eu vejo um crente chorando, eu me alegro, aleluias, porque ele está entregando a matéria-prima, aleluias. Ele está entregando a matéria-prima que mantém o altar aceso, aleluias. Mas o interessante, meus irmãos, que quando nós analisamos o livro de Isaías, especificamente a segunda parte do livro, que fala a respeito do Messias, a respeito de uma redenção, aleluia, vindoura, a gente vê que naquele tempo, Israel, Judá, estava no meio de um conflito, mas só que o Senhor não deixou o povo desamparado. O Senhor tinha uma palavra de conforto para aquele povo. O Senhor tinha uma palavra de ânimo para aquele povo. E nessa noite não é diferente. Em meio a tantas crises a qual estamos vivendo no cenário cristão ou no cenário mundial, o Senhor não nos desampara em nenhum momento. O Senhor tem uma palavra de ânimo para mim e para você. O Senhor tem uma palavra de renovo para mim e para você. E quando eu começo a analisar o capítulo 43, isso me alegra muito, porque o profeta começa dizendo da seguinte forma, ele começa escrevendo que o Senhor vai dizer, olha, eu te remi. É a primeira condição a qual o Senhor impôs diante de nós. Qual é? Remissão. O texto vai dizer, eu te remi, aleluias, e Jesus Cristo é o nosso remidor, e nós só estamos aqui, porque naquele grande dia, oh aleluias, naquele dia, lá no Gólgota, ele abriu os braços e disse, tetelestai, que quer dizer, está consumado, e a nossa redenção, aleluia, aconteceu. O Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é aquele que pagou o preço por mim e por você, aleluias. E o preço foi de sangue, aleluias. A segunda condição que eu vejo é posse. O texto diz, tu és meu. Posse, pastor. Posse. E eu quero abrir um parêntese aqui para falar disso. O interessante é que o homem, ele tem a facilidade de descartar outra pessoa. O ser humano tem a facilidade de descartar outro ser humano. Só que o Senhor é diferente. O Senhor não descarta ninguém. As pessoas têm o costume, às vezes, de tratar as pessoas como algo descartável. Só que o Senhor não descarta ninguém. Lembra de como você era? Lembra do que você fazia? Talvez alguém olhava para você e dizia, não vai dar em nada. Só que o Senhor não te descartou. O Senhor não abriu mão de você. Você é propriedade exclusiva dele. E o interessante é que antigamente os grandes proprietários de terra, aleluia, ou de bens, eles iam para determinados lugares e eles compravam algo. E eles pegavam o seu selo, que geralmente ficava no anel, e selava. E ele dizia, olha, eu vou, mas eu vou voltar para buscar, porque eu comprei e é meu, aleluias. Semelhantemente, Jesus fez isso. Ele nos comprou lá na cruz do Calvário. E Ele nos selou como Espírito Santo. E João escreve no capítulo 14 dizendo, olha, não se turbe vosso coração, eu vou para o Pai preparar lugar
mas eu vou voltar para te buscar, para que aonde eu esteja, vós estejais comigo também. Você é propriedade dele. Ele não te deixou aqui sozinho, ele deixou o Espírito Santo, e ele está dizendo para alguém aqui: não se preocupa não, eu estou voltando para te buscar, eu estou voltando para te buscar. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Talvez alguém aqui nessa noite se sentiu rejeitado, descartado, só que o Senhor, através da sua palavra, está te dizendo: ei, não se sinta descartado não, você é meu, eu não te descartei, eu não te rejeitei, você é propriedade minha. Você é propriedade dele, aleluias. Isaías escreve no capítulo 49, versículo 15, e ele diz: pode uma mãe esquecer do seu filho, mas o Senhor jamais há de esquecer. O homem pode te rejeitar, mas Deus não te rejeita. O homem pode te esquecer, mas Deus não esquece de você. Você é propriedade dele. Aleluias. A quarta condição, e é essa que me alegra muito: presença de Deus, aleluias. Olha o que é que o texto vai dizer, aleluias. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama nenhum arderá em ti, aleluias. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. A presença de Deus é o que nos mantém de pé, aleluias. Certo dia, Deus olha para Moisés e diz, Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: olha Moisés, eu darei as terras que prometi aos teus antepassados. Só que, porém, eu não irei a partir daqui. Eu mandarei o meu anjo com vocês. Só que Moisés olha para Deus com aquela intimidade que ele tinha, pastor. E ele diz: Senhor, se o Senhor não for, a gente também não vai. Aleluia. Porque ele sabia a diferença que fazia de estar acompanhado da presença de Deus. Aleluia. E nessa noite Deus está falando com alguém aqui: ei, se aproxima de mim, porque eu estou me aproximando de você. Talvez você não sente mais a minha presença igual sentia antes. Só que nessa noite, aleluias, eu estou me aproximando de você. Eu quero que você se achegue a mim, para que você possa ser, aleluias, acolhido pela minha presença. Aleluias. A presença de Deus faz toda a diferença, aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e capítulo 17. O texto diz que Saul já não tem mais a presença de Deus. E agora o povo israelita, aleluias, está em batalha com os filisteus. Do lado estão os filisteus, e eles tinham uma arma, um gigante chamado Golias. E do outro lado está o exército israelita. Só que agora o rei, que era aquele que tomava a frente das batalhas, está com medo. Por quê? Porque não tem mais a presença de Deus. E ele está dizendo: esse é o nosso fim. Só que enquanto está o exército filisteu de um lado, do outro está o rei Saul, que já não tem mais a presença. E ele está dizendo: ei, não, esse é o fim. De repente vem chegando um menino, aleluias, que estava cheio da presença de Deus. Estava cheio de autoridade, aleluias. E ele olha para aquele cenário e ele diz: vocês vão deixar isso acontecer?
Eu vou enfrentar este gigante. Ele estava cheio do poder, cheio da presença. Mas o interessante é que quando ele se posiciona para guerrear, aleluias, ele olha para aquele gigante e diz: você vem com espadas e lança, só que eu venho em nome do Deus Todo-Poder. Urabachandaraia. A presença de Deus faz toda a diferença, aleluia. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Pastor, posso pedir para a igreja se pôr de pé? Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. A cantora pode louvar um louvor? Chama Marcilene. Marcilene, aleluia. Irmã Marcilene, você pode louvar o Senhor aqui? Marcilene, é ela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia. Nós só estamos aqui porque a presença dEle está conosco. A igreja só está de pé porque a presença dEle está conosco. A igreja só venceu e só continua vencendo porque a presença dEle está conosco. Aleluias. E o interessante é que Isaías escreve no capítulo 43, versículo 13, dizendo: desde os dias antigos eu sou, e agindo Ele, quem impedirá? Aleluia. A presença de Deus faz toda a diferença, aleluia. E a presença dEle é quem te faz caminhar, aleluias. A presença dEle é quem te renova, aleluias. Isaías escreve no capítulo 40, versículo 31, dizendo: mas os que esperam no Senhor, aleluias, voarão como águia, caminharão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. É porque a presença dEle está conosco, aleluias. O interessante é que Isaías escreve também no capítulo 41, versículo 10, dizendo: não temas, pois eu estou contigo, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei e te ajudarei e te segurarei com a minha destra. Aí ele escreve complementando no versículo 13, dizendo: pois é o Senhor, o teu Deus, que te seguro pela mão direita e te diz: não temas, não temas, não temas, porque eu te ajudarei. Aleluias. Se você acredita na palavra de Deus nesta noite, adore a Ele, porque a presença dEle é real aqui neste lugar. Aleluia. Cadê a irmã que vai cantar? Aleluias. Vem cá, minha irmã. Vamos encerrar esta mensagem entregando o nosso melhor para Ele. Vamos encerrar esta mensagem adorando o nome dEle, clamando pela presença dEle. Isaías escreve no capítulo 55, versículo 6, dizendo: clame ou busque ao Senhor enquanto se pode achar, clame a Ele enquanto está perto. Então nessa noite vamos clamar a Ele, vamos adorar Ele, porque Ele está pertinho de nós. A presença dEle está aqui conosco, aleluia.